Fala galera do Foco Duplo, Fred mais uma vez aqui. Vamos falar agora sobre a instalação dos extintores, continuar a partir desse assunto, certo? Então, vamos lá. A instalação dos extintores devem ser de fácil visualização, de fácil acesso e onde haja menos probabilidade do fogo bloquear o seu acesso, para ter acesso óbvio. Então, sinalizado de vermelho, uma larga área do piso ou embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída por forma nenhuma. Então, esse é o que diz a norma. O que acontece no dia a dia? Às vezes, até por extintor mal instalado, fica no meio de fila, de shopping, a galera tudo em cima daquele quadrado vermelho, sabe, no chão, apoia a mochila, deixa carrinho de compra. Isso não pode, tá, pessoal? Que pode acarretar num problema aí maior quando precisar acessar o extintor. Então, essa área deverá ser, no mínimo, então esse quadrado vermelho no chão deverá ter, no mínimo, 1 metro por 1 metro. Os extintores não deverão ter sua parte superior mais de 1,60 m acima do piso. Então, olha aqui o desenho. Piso acabado. O topo do extintor não pode passar de 1,60 m de altura. Por quê? Por causa de acesso, pô. Imagina alguém que não alcance isso, né? Então, essa altura foi pensada para isso, beleza? Que é uma altura mediana comum aqui no Brasil. Então, a maioria das pessoas conseguem ter acesso. Beleza? Então, os baldes não deverão ter seus rebordos a menos de 60 centímetros, nem a mais de 1,5 m acima do piso. Beleza? Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas, então parede de escada proibido. Os extintores não poderão ser encobertos, beleza? E os extintores sobre rodas deverão ter garantido sempre o livre acesso a qualquer ponto de fábrica. Show de bola? Inspeção dos extintores. As normas técnicas estabelecem que cada extintor deve ser inspecionado visualmente a cada mês. Então, vamos anotar aqui a inspeção regra, né? Regra é mensal. Examinando-se o aspecto externo, lacres, manômetros, quando o extintor for tipo pressurizado, verificando se o bico e válvulas de alívio não estão entupidos. É a saída propriamente dita do agente extintor, beleza? Então, os cilindros dos extintores de pressão injetada deverão ser pesados semestralmente. Inspeção mensal, beleza. Agora, cilindro de pressão injetada semestral. Logo, 2 vezes ao ano. Beleza?
Se a perda de peso for além de 10% do peso original, deverá ser providenciada sua recarga, aqui de forma imediata, tá? Entre aspas. O extintor tipo espuma deverá ser recarregado anualmente. Então, espuma deve ser recarregado de forma anual. Avançando, quantidade de extintores. A quantidade de extintores será determinada pelas seguintes condições. Se a área coberta por extintores for de até 500 metros quadrados e de risco pequeno, a distância máxima entre um extintor e outro é de 20 metros. 500 metros quadrados, risco pequeno, 20 metros. Se a área coberta for de até 250 metros quadrados e risco médio, 10 em 10 metros. Então, 250 metros quadrados, risco médio, 10 em 10 metros. Se a área coberta for de até 150 metros quadrados e de risco grande, a distância máxima é de 10 metros. Então, risco grande ou alto, né? A distância máxima é de 10 metros. Independentemente da área ocupada, deverá existir pelo menos 2 extintores para cada pavimento. Beleza? Uso dos extintores portáteis. Para usar um extintor portátil, é necessário seguir as seguintes instruções. 1. Manter o extintor em pé, na posição vertical. Quebrar o lacre e acionar o gatilho. Posicionar o jato para a base das chamas e não para o meio do fogo. Isso é importante. Fazer movimentos em forma de leque, cobrindo toda a área em chamas. E não jogar conteúdo aos poucos, evitando desperdício sendo eficiente. Então, aqui é o tal do jato contínuo de uma vez, beleza? Jato contínuo e com bastante carga, né? De uma vez. Avançando, para um melhor resultado, o ideal é empregar grandes quantidades de produto, se possível com os vários extintores ao mesmo tempo. Então tá aqui, ó. Destravou, apontou e disparou em formato de leque. Então, olhando para o fogo aqui na frente, o movimento tem que ser esquerda e direita e logo na base da chama. E logo aqui na base da chama, beleza? Então, os agentes extintores, areia e alimalho de ferro. Podem ser meios extintores de incêndio. Os fogos das classes, o fogo das classes B e D podem ser extintos com balde de areia, por abafamento. E os fogos da classe D podem ser extintos com limalha de ferro, por abafamento. Ou seja, materiais pirofóricos, né?
em sua maioria, e o B aqui são aqueles que queimam em sua totalidade, sem deixar resíduos, gasolina, óleos e graxas. Então, a areia pode ir por abafamento para B e D, e limalha de ferro fundido por abafamento para a classe D. Aí nós temos os chuveiros automáticos, ou chamados sprinklers. Chuveiros automáticos ou sprinklers, como são conhecidos, são sistemas fixos de combate a incêndios com uma grande vantagem sobre extintores hidrantes. Eles fazem o combate a incêndio logo no seu início sem necessitar a presença de um operador. No caso de ocorrer um incêndio, a temperatura do ambiente tende a aumentar, fazendo com que o líquido termosensível sofra uma dilatação, quebrando o bulbo quartzoide e liberando a passagem da água. Que é isso, né, cara? Pronto, trouxe uma imagem descomplicada. Então, elemento termosensível que fica aqui no meio do corpo do sprinkler, ele que sente e rompe, né, o bulbo, que é o vidrinho. Aí com isso, ele aciona o dispositivo, né, e dispara a água, né? Ejeta a água que passa ali pelos canos em cima dele, assim. Beleza? Aí eu trouxe aqui uma curiosidade, acho interessante tratar das cores dos bulbos. Então, por exemplo, o bulbo vermelho, ele rompe com 68 graus Celsius. O bulbo amarelo com 79, o bulbo verde com 93 e o bulbo azul sendo mais resistente aí, né, a altas temperaturas, somente a 141 graus Celsius. Hidrantes. Segundo a NBR 13714, a BNT 2003, os hidrantes são pontos de tomada de água com saídas simples ou duplas, com válvulas angulares, com seus respectivos equipamentos. Os hidrantes são considerados equipamentos de combate a incêndio e devem ser utilizados quando o emprego do extintor não for suficiente. São classificados em hidrantes públicos e particulares. Vamos ver. A nova NR23, que é a proteção contra incêndios, trouxe de importante o seguinte. Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndio em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre utilização dos equipamentos de combate a incêndio, procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança e dispositivos de alarme existentes. Beleza? Então, beleza. Se tá beleza, tá beleza. Avançando. As saídas dos locais de trabalho. Então, os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente e dispostos de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança. Questões que tragam. As saídas devem suportar até 50 funcionários por porta de saída de emergência. Errado. A princípio, errado. Não tem número fixo, é número suficiente, de modo que as pessoas que encontram-se nos locais possam abandoná-los com rapidez e segurança. As aberturas, saídas e as vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direção da saída. Salvo engano, caiu maio de 2025, tá? Bem recente isso aqui, parece besta, mas não é. Sinais luminosos. A questão trazia sinais fluorescentes, sinais indicativos de placa, algo do tipo. Posso até posteriormente deixar a questão aí no canal.
Beleza? Então, ótimo. As portas das saídas dos locais de trabalho. Então, nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. Também questão MPU 2025. Nenhuma saída deve estar fechada ou trancada durante o horário de trabalho, por motivos óbvios, né? Se acontecer algum incidente, o pessoal tem como evacuar. Então, as saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permita a fácil abertura do interior do estabelecimento. Então, é o caso da porta lá de saída de emergência, que tem aquela barra preta escrita empurre, e aí você, só de apoiar o braço, a porta já abre. Esse é o tal do dispositivo de travamento que permita fácil abertura pelo interior do estabelecimento. Aqui nós vamos abordar no próximo vídeo defesa pessoal, armamento e tiro. A imagenzinha gerada por inteligência aí. E defesa pessoal, armamento e tiro vai ser breve, tirando a classificação do armamento ali, mas é importante, beleza? Então vou deixar para gravar num próximo vídeo, para ficar segmentado certinho. Muito obrigado por acompanharem. Não se esqueçam de curtir aí, se inscrever no canal, compartilhar para quem esteja estudando, fortalecer o nosso trampo aí, nosso estudo. Deixa um comentário aí, beleza? E até o próximo. Tamo junto. Valeu!